Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber a Fernanda Braga. Ela que, além de turista, profissional, também é empresária e agente de viagens. Fernanda, seja muito bem-vinda. Prazer imenso estar recebendo você aqui. E a gente está cheio de curiosidades. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Maravilha. Fernanda, primeiro eu queria conhecer você, né? Como é que você foi parar nesse lugar de turismo, de agente de viagens? Por que que você começou a trabalhar com isso? O que que você fazia antes? Quem é a Fernanda por Fernanda? Prazer contar essa história aqui para vocês. E tudo começou quando eu conheci Augusto Braga, Sim. uma pessoa sensacional e que me convidou para viajar, para conhecer o mundo. E nós fizemos isso durante 14 anos. Nós visitamos 47 países, por isso que eu falo que sou turista profissional, que nós viajávamos por viajar, porque amávamos fazer isso. Só que em 2017 ele teve um câncer de pâncreas. E aí, infelizmente, perdi meu companheiro de viagem. E aí, quando ele faleceu, eu pensei, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu sei fazer mala, eu sei fazer roteiro. Porque durante esses 47 países que visitamos, Ah, ele só falava, eu quero ir para tal lugar. E eu fazia toda a parte operacional, procurava hotel, fazia a busca dos passeios. Então, eu pensei, agora voltar para o CLT, ficar presa numa empresa, né? Só aham. ter férias de 30 dias já não era mais uma coisa que me satisfazia. E aí abri a agência de viagens Febraga Tour. Maravilha. E então quer dizer que foi dessa relação de amor que acabou surgindo uma empresa também, né? Também. Eu acredito que se ele estivesse vivo, o caminho natural seria abrir uma agência de viagens. Uhum. Porque todo mundo perguntava: vocês já foram nesse lugar? Como é que é? Você pode me dar dica? Eu já era agente de viagens e guia de turismo e não sabia. Entendi. E como é que você começou a viajar? Você vai conhecendo o Brasil primeiro e depois vai expandindo para o exterior? Qual é a melhor maneira das pessoas começarem a viajar por aí? No meu caso, foi aqui conhecendo o estado do Rio, depois a gente foi para o Espírito Santo, depois nós estávamos em Minas Gerais, depois cruzamos o Nordeste. E do Brasil só falta conhecer o Tocantins e o Amapá. Sério? Sério. Roraima, Acre, já conhece? Tudo carimbado, tudo Ai, visitado. que maneiro! E aí, América do Sul, por onde você já passou? Aí começamos pelo Chile, que meu sonho era conhecer. Isso é muito interessante falar, Uhum. porque assim a gente abriu uma revista e tinha uma foto de Valparaíso, um ascensor, uma cidade colorida, sabe? Eu falei, poxa, gostaria de conhecer esse lugar. Nós ficamos 2 anos planejando essa viagem. E aí começamos por aí. Então, da América do Sul, né? Da América do Sul, eu só não conheço o Equador e as Guianas. O restante, já coloquei o pezinho. E da América Central, falta. é, Esqueci o nome da. Aonde tem o canal ali? O Panamá, eu ainda não fui no canal do Panamá, mas já estive no Panamá. Sim. Aí tive agora na Costa Rica, México, ok? México, ok. Aqueles países menorzinhos Aham. que faz divisa. Já fui a Belize e tenho que faz a divisa com a Costa Rica. Nicarágua, que eu não Aham. fui. Acho que só falta a Nicarágua. E Cuba, como é que foi? Tá carimbado ou ainda falta também? Cuba ainda não. Eu vou Tá. deixar um pouquinho mais para frente, porque quando você visita Cuba, às Hum. vezes você pode ser impedido de entrar nos Estados Unidos. Eu ainda quero Olha. visitar algumas coisas nos Estados Você Unidos. já visitou os Eu Estados fui Unidos? agora, recentemente. Mas algumas cidades, né? Fui só na parte da Flórida. Tá. Muito bom. E como é que tá hoje em dia para entrar nos Estados Unidos, já que tem tantos irmãos brasileiros querendo passear, morar? Como é que tá hoje em dia essa condição? Com esse novo presidente, as regras não mudaram tanto. Mas, assim, você precisa, para solicitar um visto, você precisa ter motivos, mostrar para eles que você tem motivo para voltar para o Brasil. Ter uma empresa aberta, ter propriedades,
No Brasil. No Brasil. Coisas no para Brasil. cuidar aqui. E cuidado com a rede social, que às vezes você pode postar alguma coisa ofensiva, ou então pesquisa, quero morar nos Estados Unidos. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque eles pesquisam a sua vida. Eles investigam a nossa rede social. Sim. Quem é que faz esse papel de investigação? É a parte do consulado. Tá. É o consulado que dá, né, o visto. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. E esses dias, muita gente foi reprovada. Se você perguntar qual o motivo, não sabemos. Só o consulado que sabe. Mas, assim... Mas você desconfia. Posts, reposts, né? O conselho que eu posso dar é viaje mais. Se você tiver um passaporte quentinho, já foi para a Europa, já foi... Viajou. Vou entender que você, por exemplo, você é bem interpretada a qualquer momento nos Estados Unidos, porque você tem coisas para cuidar no Brasil, não fica postando muitas opiniões políticas e viaja bastante. O pessoal sabe que você é uma turista mesmo de carimbada, né? Sim, quando eu entrei, né, aquela preocupação na aduana, eu fiquei preocupada. Ai, meu Deus, tem até um filme da Dona Hermínia, né, que ela fala, ai, passei aqui. Então, eu fiquei esperando esse momento. Na hora que ele me perguntar se eu fui de férias, do que eu fui fazer, ele virou para mim e fez assim, ó. Porque, tipo assim, cara, você viajou bastante. Viajou muito, entendi. Ele só falou isso. Entendi. E passou. Passei tranquilamente. Tá, foi bem interpretada, né? Sim. Então, o segredo para poder dar um passeio nos Estados Unidos é sempre ter intenção de passar a intenção que você vai voltar para o seu país. Não, eu vou para lá para passear, mas eu vou voltar para minha casa. Eu quero voltar para minha casa. Você manifestar esse desejo é o melhor caminho, né? Isso. Entendi. Documentar isso. Tá, documentar como? Levar a sua... Você vai preencher o formulário, falar se você tem empresa, que você tem residência. Sim. Mostrar... Filhos, família. Isso, motivo para voltar. E fonte de renda, né? Falar com sua fonte de renda, como é que você vai sustentar a sua viagem. Isso é o mais importante. Olha, E viagem para outros lugares primeiro. Tá. Então, para os Estados Unidos é que tá assim, né? Sim. Mas... quais são os países, então, mais fáceis de um brasileiro ir numa boa, ou que precisa só da identidade, nem passaporte pede, país mais acolhedor, ou os países? Quais são, para começar a esquentar o passaporte para ir para os Estados Unidos, por exemplo, ou não? Vai a critério das pessoas. Quer fazer uma viagem internacional? Sem dor de cabeça. Isso aí, tá com medo. Vai aqui para Foz do Iguaçu, aí vai, atravessa para Argentina, ali tem o Paraguai para fazer umas comprinhas. Ou então vai até Buenos Aires, que é um passeio muito bonito, uma cidade acolhedora, apesar das pessoas acharem que a gente tem uma pequena rixa, mas eu fui muito bem acolhida. Morei um ano em Buenos Aires e recomendo. Poxa, que legal. A rivalidade é só no futebol, né? E é só para os brasileiros, porque eu consultei os argentinos, eles dizem que a maior rivalidade no futebol é com a Inglaterra por causa das Maldivas. Também, verdade. Né? Quando tem uma Copa do Mundo, Brasil e Argentina, legal, vai ser um jogão. E eles sabem que de Maradona para cá, aquela época do Canidia, Goicoechea, né? Época da Copa de Itália, o argentino não tem medo nenhum da seleção brasileira, nem trata como grande rival. Mas quando enfrenta a seleção inglesa, parece que é um feriado nacional para tudo e é com muita gana, muita gana. Eles são muito passionais, muito passionais. Mas com os brasileiros são hermanos. Sim, queridos. Pela América do Sul, então, quais são os países que mais te atraíram? Você falou do Chile, que é uma cidade colorida, bonita, bacana. A Patagônia, tanto chilena quanto argentina. É um cenário único. É a primeira vez que eu vi neve, eu estava em Bariloche. E é incrível, porque quando a neve cai, todo mundo abre a boca, né? Para ver, né? Eu quero, né? Você quer provar. Você quer provar a neve. E tem gosto de quê, Fernanda? Você já provou neve? De neve, de água. Me disseram que tem gosto de areia, né? Olha... Que é diferente de você meter a mão no congelador do antigo, né? Que não era frost free. Você raspava lá e ficava úmido. Me disseram que é seco, que nem areia. Olha, não tem gosto de nada. Você não comeu tanta neve assim, né? Não comi tanta neve. Não fiz o bolinho assim, mastigando, não. Né? Só fiz a foto só, mas mastigar não fiz, não. Então, na Patagônia, né?
Cenários incríveis, por A exemplo. Bolívia também. No caso da Patagônia. Pra gente não tem neve, né? A gente não conhece a neve. E tem que ser no período certinho da neve, né? Sim, ó, A qualquer momento. maio até setembro você consegue neve para você esquiar. Eu tive recentemente em setembro e Santiago tava uma neve muito boa. Já começou a nevar, já tem um pessoal mostrando nas redes sociais que a neve tá ok, então a gente vai ter uma temporada muito boa. Que mais de que bonito tem? Tem o deserto da Bolívia, com Atacama, que é na parte do Chile. O Peru também tem umas cores impressionantes. E a nossa região da América do Sul é sensacional. Eu gosto demais. Da Argentina mesmo, parece que você está na Europa, em Buenos Aires. É chique a Argentina, né? As construções. É romântico. Também. E a comida é muito boa. O que tem na Argentina para comer de bom? De bom? Ai, gente, eu sou O apaixonada. churrasco, né? O churrasco, né? O assado. Como é que eles servem um assado na Argentina? Então, eles preparam de uma forma diferente. Aqui a gente pega o fogo, acende, né? E tá ótimo. Eles não, eles fazem a brasa primeiro. E a brasa, né? Eles botam fogo no carvão ou na madeira e eles fazem o churrasco lentamente, somente quando aqui pra gente estaria o carvão apagando. Sim. Mas eles fazem com a brasa, então fica um defumadinho e eles não colocam sal na carne. Todo o tempero você vai fazer com o chimichurri, aquele molhinho. E é você que aplica o tempero? Você que coloca. Entendi. Não tem sal grosso? Olha, não. E dizem tem que é um pedação de carne no prato, cobrindo o prato inteiro. É assim mesmo? E as porções são bem generosas. O que a gente acha exagerado. A gente aqui é arroz, feijão, salada, batata e carne. E um bifinho de filé. Não. E estamos satisfeitos, bem nutridos. Sim. E na Argentina, porque é diferente, né? Então, é só carne. Arroz, esquece, feijão, esquece. Você vai ter batata, salada de batata, massa e carne. Porções. Uma proteinona. Frango. E um carboidrato. Frango, peito de frango. Sabe, tudo em carne grande. Grande. Ocupando ali, né? Uhum. Então, como é que deve ser pro argentino almoçar aqui no Brasil? Será que ele fica feliz também? Ele fica. Geralmente eu levo em restaurantes aquilo ou self-service sem balança e eles ficam admirados com a farofa. Eles provam tudo. O que é isso aqui? Aí eu falo, isso aqui é feijoada. O que é isso? Isso aqui é coração de frango. Aí a gente vai falando e eles acham uma delícia também, porque eu acho que a nossa comida é temperada. Tem lugares que eu não sei, parece que eles esqueceram que existe alho ou não sabem. Né? Lugares do mundo. Do mundo. Mas eu digo assim, na Argentina que eu convivi mais, não sei. E olha que nós consumimos o alho argentino, né? Então, eu não sei. Eu não sei se eles não gostam do bafinho que a gente fica. Eles colocam só para amenizar, né? A gente não. Taca-lhe alho, né? É a base da nossa alimentação. Né? Apesar que o chimichurri tem alho na sua composição, mas eu acho que eles usam mais como acompanhamento. Assim, e as ervas ali? Como condimento, mas eu acho que a gente gosta do gosto, né? Eu tinha até eu não lembro quem foi que me falou que o brasileiro tem um cheiro de alho, né? Exala assim na pele, mas, gente... eu nunca percebi por esse lado, não. Mas se o gringo... Mas eu ouvi alguém falar que a gente tem cheiro de alho. Mas, gente, tem coisa melhor do que alho? É uma delícia, né? Tem gente que não gosta, mas faz parte. Então, no total, você já visitou mais de 40 países? Agora, 51. 51 países. Completei. Falta algum continente? Falta a Oceania. Oceania, que seria Austrália, Nova Zelândia. E tem mais um que eu não me recordo agora. Austrália, Nova Zelândia. A gente tinha que ter um mapa mundi, né? Não, ótimo. Mas você já vai saber já. Com certeza. Eu tenho uma amiga que mora em Sydney, em Brisbane, e ela tá me esperando lá. Falei, pode deixar, amiga, que eu vou. Né? E essa aí é uma viagem longa, assim como para a Ásia, né? Então vamos falar agora, já falamos do continente americano. Você quer falar da África primeiro, ou da Europa, ou da Ásia? Vamos na ordem. Vamos na ordem? Europa, então. Europa é fantástico você viajar.
E o interessante é que, assim, a cada 300 quilômetros você está em outro país. Como se a gente fosse daqui para São Paulo, outro país. Aí de São Daqui para Paulo, Niterói, do centro do Rio para São Gonçalo, já é outro país. dependendo, por exemplo, tem os Principados, Liechtenstein, que fica ali, Suíça. Então, assim, nessa distância daqui para Niterói, você já consegue visitar um outro país ou um principado. Aham. E é muito gostoso viajar pela Europa, que você tem os voos low cost, você tem Como que é o nome dos voos? low cost, Low cost. esses baratinhos, Ah, tá. né? Às vezes você pode Já pegar tá começando a falar a língua da gente, né? Voos baratinhos pela Europa. Isso. E como é que você consegue isso? Pesquisando. Aí você Internet? internet, você Te tem entrega tudo? você tem Em que português? sim. Tá. Ou então você me chama que a gente desenrola. Muito bom, muito bom. Mas uma coisa que eu acho legal, às vezes você está em Lisboa e está querendo ir no Marrocos. Tem voo de 20, de 50 euros. Eu peguei um Equivale a voo. quanto em reais? O Aproximadamente. euro, vamos botar. Entre 20 a 50 euros, entre quantos e quantos reais? Aí tem que fazer a conta, que a pessoa é de humanas, né? Tá bom, Vamos botar uma média de 7 reais o euro. tá. Então não é muito caro. 7 Tá. vezes 5, 350 reais, você consegue A fazer. partir de 350 reais você consegue um de Sim, Lisboa para Marrocos, de e às repente. vezes tem promoções que tá 10, tá 9. Isso ida e volta, você garante aquele valor? Ou só a ida e depois vamos ver se tem a volta? Eu acho que é a ida. É, mas, né? mas assim, você consegue combinar. O que você precisa prestar atenção Ah, é na bagagem. é? Porque esses voos mais baratos, você não tem direito a levar uma bolsa maior, ou de repente você leva só sua mochila. Nem voltar com as compras? Não. Tá. Você pode voltar, mas aí você vai pagar. tá. Hoje em dia a gente já tem empresas aqui, por exemplo. Eu fui para o Chile, comprei com uma bagagem despachada. Daqui para o Chile não tive problema, porque eu estava com uma bolsa minha. Ah, Aqui no Brasil é permitido uma bolsa e a bagagem de mão. tá. E mais a bagagem despachada que eu comprei. Só que na volta, a bagagem de mão era só uma. Então eu tinha que colocar tudo que Que é estava na outra minha lei bolsa. também, né? Sim, outra legislação. Tá. Então é muito comum você ver no aeroporto todo mundo abrindo as malas e transportando, botando para lá, botando para cá, para poder se adequar. E tem uma forma de evitar isso? Esse transtorno na volta? Comprando outra bagagem. Comprando lá? Comprando. Na hora que você for fazer o check-in, você já compra a sua bagagem extra, no caso. Agora, na volta para os Estados Unidos, uma dica que eu dou, gente, não compre voo só com uma bagagem. Não compre voo só com uma bagagem. Você vai precisar. Sempre você vai comprar uma coisinha, você vai no Walmart, que lindo. Aí você vai na loja, né, da Nike, nas lojas especiais, você fala, eu vou levar só mais esse tênis pro meu filho, pro meu tio, pro meu primo. E aí, na hora que você vai pagar a taxa de embarque, na taxa de embarque, a taxa de mala, se você fizer ela no check-in, ela é $100. Mas se você fizer lá na hora do aeroporto, $150. Então, Olha, já compre o $50 voo, já é um pedaço já bom de compre o economia. voo com 2 bagagens. Pronto. Que aí você não vai ter dor de cabeça, você vai poder fazer compras. $200. Aí já vai estar embutido na passagem aérea. Ah. Aí você parcelou não sei quantas vezes. Então, Fernanda Braga já nos dando o caminho aí isso para aí. começar a economizar. Isso aí. Porque dinheirinho na viagem é igual feijão com arroz, né? É a base, é necessário, Aham. né? Tem como viajar com pouco dinheiro? Claro, gente. Ontem mesmo uma amiga minha falou: mas você viajou muito e eu não vou. Eu falei: você não vai porque você não quer. Você que tem que estipular. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem barata e sou jovem. Tem hostel. Cansei de ficar em hostel na Europa. Olha. E aí tem dias que você tem hospedagem que está 20 euros. Imagina. E hotéis que estão 100 euros. Então, assim, todo mundo pode viajar. O que falta é o planejamento. Entendi. E eu entro nessa parte para te ajudar. Eu vou perguntar, qual é o orçamento que você tem? Aí eu vou falar, olha, nesse orçamento dá para você viajar para esse lugar, para você fazer essa atividade. E aí eu vou sempre perguntar, o que é mais importante para você? Conforto. Então,
esse orçamento que você tem aí com conforto, sempre vai ser assim, não combina. É igual, quando você compra passagem barata, não dá para você escolher o horário. Eu quero chegar de manhã cedinho. Isso implica o quê? Que você vai aproveitar melhor o dia. Eu quero voltar tarde. Isso indica o quê? Que você vai aproveitar mais o dia. Então, sempre que essa passagem barata tiver, ou você vai estar chegando num horário que não é legal, né? Se você quiser juntar útil ao agradável, o precinho sobe. O precinho sobe a partir daí. Depois desse breve intervalo, a gente vai continuar o nosso papo sobre viagens pelo Brasil e pelo mundo com Fernanda Braga aqui no Você Pode. Não saia daí, é rapidinho. De volta com Você Pode, recebendo Fernanda Braga, que fala de turismo, é empresária e turista profissional, além de agente de viagens. Fernanda, você disse que dá para viajar com pouco dinheiro, mas sempre tem que colocar na balança como você quer, que experiência a pessoa quer ter nessa viagem, né? Agora, com pouco dinheiro é bom ir que nem um mochileiro, né? Pouca bagagem, curtir a cidade, a história, o significado das coisas, ressignificar a própria vida, né? Sim. Porque eu gostaria que você me falasse sobre isso. O que as suas viagens trouxeram para a sua vida, por exemplo? O que pode mudar na vida das pessoas? Por que viajar tanto é tão bom? E não é exagero, ao seu ponto de vista? Porque você tem outro ponto de vista sobre a vida, né? Eu lembro que uma amiga foi me visitar, achou minha casa vazia. Mas o que eu quero móveis? Para que eu quero móveis? Para que eu quero deixar uma casa entulhada que você vai tentar passar e você não consegue? Você aprendeu a ser minimalista? Isso exatamente. Porque quando você viaja, o que você precisa? Uma ou duas calças, um sapato confortável, uma roupinha para você sair à noite, vários colares em Sharp para você mudar o seu visual e vivenciar a cidade, né? Olha, boas dicas. O que eu gosto de fazer? É saber onde que a pessoa come, que mora lá. Porque se você vai no turístico, você tem uma experiência, mas não é real. O que a pessoa come, né? No hotel você pergunta, um restaurante de comida típica, mas não turística, né? Tá. Então, na proximidade do hotel, você saber onde que as pessoas que trabalham ou que moram ali comem. Os populares daquela região. E você vai ter uma integração tão gostosa. Porque assim, a pessoa mostra para você o que ela tem de melhor com orgulho. E aí você participa do dia a dia da viagem, sabe? Das pessoas. Isso é muito prazeroso. E você faz amigos. Essa é a parte mais interessante. Porque você volta e aí... onde que você tem amigo? Tem amigo aqui, tem amigo ali. E é extraordinário. Aí quando chega... em ocasiões especiais, você manda lembranças e você lembra o que essa pessoa ofereceu para você. Eu tenho um projeto de um livro de comidas que pessoas assim fizeram para mim. Olha. Tá no forninho, em breve ele deve sair. Então, assim, comidas afetivas que pessoas fizeram para mim. E aí eu falo da cidade. E vendo esse livro, assim que estiver pronto, é possível a gente... preparar essas comidas aqui no Brasil? Sim. A gente acha no mercado esses ingredientes que vão ser sugeridos lá? Sim, e se não tiver, a gente procura uma substituição. Tá. Porque é isso que fica, né? Essa última viagem que eu fiz agora, eu fiquei olhando e eu cheguei em casa, eu tinha milhares de bolsas. Tem muita bolsa. Bolsa de Lisboa, bolsa da França, de Paris. E aí eu fiquei pensando, por que não, na próxima viagem, ter experiências? Ir no restaurante, sentar e comer aquela comida sem pressa, porque quando a gente está viajando é uma correria, né? Você vai para lá, vai para cá. Ansiedade, talvez, né? Também. De não perder a hora do passeio, a sessão de não sei o quê. E a Orlando, especificamente, tem muito parque, né? Então você fica naquela correria, acabou o parque. Aí você vai no Walmart, aí você vai na Ross, você vai nas lojas para comprar. E aí se perde um pouco essa experiência de você sentar com calma, porque você já está exausto. Teve dia que andei 21 mil passos, imagina. Nossa. Então, assim, ter experiências. O que eu trago agora? Imã de geladeira,
chaveiro para alguns, né? Porque nem todo mundo que viaja traz uma coisinha para você. Aham. Então, já estou Para selecionando, alguns. o seu tá guardadinho ali. Ah, obrigado. E aí, é isso, porque quando eu olhar para a E geladeira... não é o presente caro ou barato. Ele Sim. precisa ser leve Sim, para poder caber na bagagem e você não ter claro. problemas, né? Também é uma preocupação. É. Também é uma preocupação. O Porque que às que eu vezes vou as levar? pessoas estão esperando ou perfume, ou tênis tal da marca, né? Sim. Mas quando você lembra de muita gente, é bom tudo pequenininho, levinho, Sim. para poder agradar todo mundo e não ter problemas de deixar lá, né? De ficar lá. Também. Porque assim, são pequenos coisinhas que a bagagem é feita. É. Aí eu vou trazendo um pouquinho, e o dólar tá caro também, né? Se fizer o Pix, tranquilo. Entendi. Tem um espacinho aqui na minha mala, Tá. né? Mas assim, a pessoa não é rica milionária, Não, né? Fica a minha dica, né? Não se comprometer em trazer coisa para as pessoas, saber para quem que vai dar valor. Que às vezes a gente traz uma coisa achando que a pessoa vai amar, aí a pessoa pega, bota na estante ali. E pesado, né? Às vezes uma lembrança pesada Sim. te fez deixar de trazer outras coisas. Sim. Né? Então tem que ter esse controle da bagagem a princípio. O imã de geladeira é o seu, principalmente. O que você vai trazer para você? Tá. Né? Para que você que vai significar aquela sua viagem. Fala, poxa. É porque você pode continuar viajando quando volta para o Brasil, por que não? Na imaginação. Claro. Você olha para aquele objeto Sim. e você se remete àquela viagem, já está fazendo bem para a saúde. Também. Para a saúde mental. Se bate a depressão, olha para aquela foto, aquele imã de geladeira. Antigamente tinha muito lance de cartão postal, né? Também. Então, quer dizer, é um momento que a gente pode estar com a gente mesmo. Sim. Aquelas lembranças. E você lembrar do perrengue, da parte boa, da parte Aventuras. engraçada, das superações. Então, assim, tem que trazer alguma coisa. Mas eu agora trago o imã. Porque antes eu trazia a bolsa e tá lá, tudo pegando poeira. Sensacional. E olha, aqui eu tenho mais uma curiosidade. De tantos países que você visitou, você consegue nos revelar qual que você mais gostou e qual que você menos gostou? Mas é uma opinião pessoal. Não significa que outras pessoas não vão gostar ou vão gostar igual a você. Essa pergunta sempre me faz. Eu falo, gente, é difícil falar sobre qual que eu gostei mais. Assim, a Patagônia é um lugar que todo mundo deveria visitar. O Salar de Uyuni, na Bolívia. Salar de Uyuni. É um deserto de sal. Uau. Na Bolívia. E é incrível. O passeio dura 3 dias. Você entra num jipe e ele vai caminhando. Quanto tempo, passeio? 3. São 3 dias de jipe no deserto? Jipe, no deserto de sal. E aí você para numa ilha que eles chamam, o nome da ilha é Ilha Grande. Mas, na verdade, La Grande Isla. Isla Grande. Isla Grande. E aí ali a altitude já está a 4.000 metros. Nossa. Eu queria subir, porque eu gosto muito de pedra furada. E lá em cima tinha uma pedra furada, só que eu não consegui subir, porque eram 100 metros apenas. Mas eu fiquei tão ofegante e eu olhava... O ar é mais rarefeito, né? Não consegui subir. Menos oxigênio que você está habituada. Sim. Os nativos respiram, sobe, desce. Tudo bem, para eles perfeito, mas para mim... E assim, outras pessoas conseguiram subir e eu fiquei lá no meio do caminho tentando me recuperar. Meu Deus. Vou morrer, meu Deus, vou morrer. E não foi uma questão de preparo físico ou falta dele, né? Acredito Até que pessoas não. preparadas fisicamente vão encontrar essa dificuldade de respiração. Cada pessoa é uma pessoa. A gente vê, por exemplo, nas partidas de futebol. Sim, você vê os quando jogadores. Os brasileiros vão subir a altitude, eles sentem. Sim. E são atletas preparados. Sim, eu acho que fazer uma ambientação... Eu fui de ônibus, então assim, quem vai de avião acho que sente mais. Tá. Porque você está aqui embaixo, de repente você já está lá em cima. Eu fui de ônibus, fui subindo gradualmente. Boa dica. Mas assim, nem todo mundo aguenta a aventura, né? As viagens que nós fazíamos eram viagens longas, assim, 2 meses, que a gente morou na Argentina. Então, quando tinha folga, a gente fazia viagem de ônibus. Por exemplo, a gente foi de Buenos Aires a Ushuaia de ônibus. São 3.000 quilômetros.
Óbvio que a gente não foi direto, Uhum. mas ainda Com assim... paradas, Isso. conhecendo as cidades, né? Isso. Também é uma boa, assim, né? Do que para um Também. destino só e você ir fazendo o famoso diário de motocicleta, né? Ai, gente, eu acho que é a viagem mais gostosa que tem. Que aí você olha no mapa, qual que é a próxima? Qual que tem ali? E aí você vai visitando, conhece a cultura, conhece as pessoas. Aí você perguntou, o que você menos gostou? Não tenho, porque eu estava viajando. Eu estava em movimento. Porque, Entendo. assim, se eu não gostei, eu aprendi alguma coisa. Eu conheci uma cultura nova, um sabor diferente. Então, assim, Aham. não tem lugar A comida não ruim. foi boa, mas entendeu que aquela comida não é do seu É. paladar. Pronto, Ó, já adquiriu mais cultura. por exemplo, no Peru, o prato principal deles lá é o cuy, Cuy. porquinho da Índia. Ai, meu E ele Deus. vem assim, ó, Ai, vem sorrindo não. para você. Eu não. Ai, não. Você experimentou, Eu né? provei, eu estava ali. E assim, aí tem pizza de cuy, vários pratos, ele Nossa. assado. E aí eu fui visitar Machu Picchu e tava ele lá. E ele vem inteirinho, assim, Ai. com as patinhas, o E super sorrisinho. popular, né? Natural. Eu não fui, mas se você for nas ilhas do Lago Titicaca, elas criam esses porquinhos nas ilhas flutuantes já como alimento. É, Então, assim, é impactante, né, a mas é cultura, cultura local. mas a gente respeita. Aí É. tem os cuidados. Beber água só da água potável, né, da garrafinha, água mineral. Mas tem gente que se joga, vai nos mercados, come aquilo tudo lá, e aí tá tudo bem. Ah, Mas faz uma pesquisa e assim para saber se você vai se adaptar ao costume local. Mas é muito legal conhecer. imagino. Você tá mais fascinada pela América do Sul e Central, né? A gente estava falando aqui, mas a Europa também é fantástica. Eu amei conhecer. Um país que eu gostei muito foi a Alemanha. Uhum. Né? Munique é uma cidade extraordinária. Em Onde que sentido? tem a festa da cerveja. Você Né? gosta de tomar uma cerveja, né? Eu já gostei mais, mas eu digo assim. Eu digo isso porque muita gente fala pra mim que quando pisa em qualquer outro país, quer experimentar a cerveja Sim, local, sim. né? De qualquer país, é uma Sim, curiosidade. isso eu faço. Aí tiro É. foto. Que você viaja da mesma forma, Não, né? claro, Além da nos culinária, sabores. a cerveja. E nos sabores. Aí, por exemplo, o cachorro-quente. Como é que é o cachorro-quente? Ah, Né? Aqui no Rio, o cachorro-quente é de um jeito. Em São Paulo é outro. Se você for no Sul, é outro. E a mesma coisa nos outros países. aham. Por exemplo, em Amsterdã, o cachorro-quente ele vem com queijo em cima. Que queijo? Tipo O parmesão? Ou tipo mussarela? É tipo mussarela, mas assim, tem Aham. vários sabores com pepperoni, tipo uma pizza em Entendi. cima do cachorro-quente. Uma pizza num pão cortado ao meio. Mas com a salsicha ali no, Sim, né? sempre tem a salsicha. Sempre tem a salsicha. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, cachorro-quente. Pão, salsicha E a mostarda. Acabou. Entendeu? Então, se você tiver a oportunidade de ter uma referência e falar, pô, isso. Ó, no Chile é com abacate. O cachorro O quente? cachorro-quente é com palta. Olha. Né? Eles chamam o abacate de palta. Que Com é o vinagrete. avocado ou o abacatão? O avocado. Ah, O avocado é o pequenininho, Que é que é palta. mais cremoso. Olha. Aí na Argentina tem o choripã, que é com linguiça e eles fazem na brasa. Então, assim, são pequenas coisinhas que diferenciam. E outra coisa que a gente gostava muito é os gyros. Gyros é aquele sanduíche grego. Sim. Que tem aquela carne, a pessoa vai cortando e bota no pão. Isso era o nosso ponto de referência de se a cidade era cara ou não na Europa. Uhum. Uns giros 6 euros, cidade barata. Uns giros 12 euros. Então você já vai adquirindo algumas habilidades. Entendi, muito importante. E a gente continua no próximo bloco com mais curiosidades sobre viagens com Fernanda Braga. Não saia daí. Estamos de volta com Fernanda Braga, falando sobre turismo, viagem. Bom, você que está acostumada a organizar as viagens das pessoas, você vai junto também? Então, eu programo
direitinho para não precisar ir junto. Só para entender o que é uma turista profissional, né? Turista profissional é uma pessoa que viaja necessariamente por trabalho, por prazer. Né? Seria mais como um nômade digital. Hoje em dia você pode trabalhar de onde você quiser. Tendo seu computador, você leva e tem a oportunidade de ter vastas experiências. Né? Porque você viveu uma época da sua vida que você podia estar aqui todo dia, pegando o seu ônibus, e você ter essa oportunidade de fazer o seu trabalho estando em outro lugar. Isso é extraordinário. Isso Como é que a pessoa que tem as suas responsabilidades aqui no Brasil, ou um trabalho de carteira assinada, uma CLT, o que ela precisa então para viver assim? Porque às vezes a pessoa tem esse desejo de viajar, mas ela precisa de quê? Coragem ou dinheiro? Um pouco dos dois. Tá. Né? Ela precisa saber se a área que ela trabalha dá essa disponibilidade. Você pode ver que depois da pandemia muita gente está trabalhando home office. Vai uma vez num trabalho, aí você pode conversar com o seu chefe e saber, eu preciso exatamente vir aqui toda semana. Posso vir uma vez por mês? Se tiver a oportunidade do home work, então Sim, é melhor para viajar e não perder o seu emprego, né? Com certeza, porque o que vai te manter solução. quando você estiver viajando? É verdade. Né? Você pode ter coragem, mas você precisa ter senso de responsabilidade. Tá, e quando eu voltar, quem que vai pagar meu aluguel? Quem que vai pagar as minhas contas? Né? Você precisa de seguro viagem, você precisa de hospedagem, precisa comer enquanto você estiver viajando. Muita gente faz um ano sabático. Trabalha, organiza tudo, faz uma programação, faz o plano B, o plano C e embarca. Tá. Mas a maioria continua trabalhando e tem muito estrangeiro também que está vindo para o Brasil nesse modelo. Né? Já tem lá a sua estabilidade, tem essa possibilidade. Muita gente consegue a parte de TI, né? Que é mais... naquele horário do trabalho você tem que estar trabalhando, mas nas suas folgas você já está pertinho de uma praia, você está pertinho de um ponto turístico interessante, já dá para você conhecer novos destinos. É muito legal. Só para você entender, quando eu morei na Argentina, o meu marido está fazendo um tratamento de saúde. No intervalo das radioterapias, a gente viajava, porque tinha que fazer uma pausa, né, até para o organismo se recuperar. A gente embarcava. E aí conhecemos a Argentina toda nessas folgas, né, programadas. Inclusive, eu posso até arriscar acrescentar que as viagens também faziam parte desse tratamento, né? Com certeza, porque ele era uma pessoa assim extraordinária, ele amava viajar. E ele era extremamente feliz viajando. Né? Então ele gostava demais. E aí depois ele contava as histórias das pessoas que ele conheceu. E ele fazia assim, se ele encontrava um brasileiro fora do Brasil, ele falava: "Ah, você é filho de quem?" E aí, quando você via, você conhecia alguém que ele conhecia. Era como impressionante. Um bom mineiro, né? Bom mineiro. Uma vez a gente estava em Frankfurt e morava em São Lourenço. Sim. E aí começamos a conversar, a gente foi ver que o rapaz que a gente conheceu morava em São Lourenço e era radialista. Olha, que bonita coincidência. Sim. Então, ele ia desconstruindo a árvore genealógica da pessoa até chegar lá. Até encontrar alguém. Que fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. O mundo pequeno. Não, é impressionante. Falam que o grau de separação das pessoas é 6. Você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém. Até a sexta que pessoa. Que conhece você. É impressionante. Interessante. Vocês rodando pelo mundo descobriram isso também, né? Sim. Mais uma descoberta nessas viagens. A gente conheceu um pessoal em Manaus. Eles eram de Tenerife, na Espanha. Aí nós subimos para o Caribe, né? Nós fomos para a Ilhas Margarita e eles desceram pela costa do Brasil. Nós reencontramos no Rio, levamos eles lá para minha casa, em Arraial do Cabo, mostramos o Rio para eles, amaram, e depois eles foram embora. E aí nós íamos fazer uma viagem de cruzeiro, aí ele falou: "Olha, minha amiga vai fazer essa viagem de cruzeiro, posso te apresentar?" E aí nos apresentou, minha amiga Ana, e aí descobrimos que ela era prima do Augusto. Olha. E aí minha melhor amiga, assim, que a gente chama de melhor amiga desde a infância, né? E aí, muito legal. E foi uma viagem ótima, nos reencontramos depois. Agora mesmo, nós fizemos uma viagem de cruzeiro. E aí, esse navio estava lá
em Honduras. Estava num país que eu visitei, e aí eu me liguei para ela, fiz ligação de vídeo. Eu falei, Ana, olha quem está aqui, esse cruzeiro que a gente fez junto. E aí ela lembrou de tudo. Ela falou, ai, Fernanda, obrigada por você ter me chamado e ter feito essas imagens para mim. Foi muito importante, né? Porque eu estava em outro país, em um outro contexto, mas foi o nosso primeiro cruzeiro, uma travessia de 23 noites e assim, foi uma viagem incrível. Fiz vários amigos ali e é isso que a gente leva. O que é o melhor que a gente leva dessas viagens? Eu acho que são as amizades e depois um copo de água que você bebe não é só um copo de água. Se você comprou aquela xícara e você levou para casa, quando você vai beber água, você lembra, poxa, essa caneca aqui, pesado, caneca não traga não. Essa caneca aqui eu comprei naquele contexto, eu estava com aquelas pessoas, eu comi aquela comida. E aí você viaja de novo. Entendeu? Por causa de um objeto. Você entendeu? Então é um ciclo. E outra coisa que eu faço, tudo que eu como, eu aprendo e quando eu chego em casa eu falo, olha família, eu comi isso aqui sabe? Então a gente tem aquela celebração e fica todo mundo esperando a volta para saber o que eu trouxe de diferente, o que eu vou apresentar. E aí minha mãe costuma falar que ela viaja através dos meus olhos. Né? E aí ela fica, minha filha, vai com Deus, toma cuidado e volta para a gente saber o que você fez, como é que foi. E aí, ano passado, eu levei ela para o Chile, que ela queria muito fazer um anjinho na neve. E ela amou. Legal. O país ela gostou muito, as pessoas nem tanto. Mas é a primeira vez que ela viaja, não domina muito bem o idioma. Entendi. Mas ela amou e assim, tudo que eu falei que eu fazia, ela teve a oportunidade de fazer. Isso também é muito gostoso, você levar os seus para conhecer tudo aquilo que eles viram através dos seus olhos. Isso é muito gratificante. Então, assim, são coisas que a gente carrega pra gente. A viagem, ela não fica só naquela data da viagem, né? Ela fica realmente para sempre. E tem uma coisa, você leva 8 meses para planejar, 7 dias viajando e o resto da vida contando. Que interessante. Muito bom. Fernanda, quero agradecer imensamente essa troca, né, de cultura com a gente, esse grande serviço, né, e demonstrar para as pessoas o quão bom é viajar por aí, independente do destino. Sim. E do bem que viajar faz para a saúde, para autoconhecimento, para tudo aquilo que agrega de bom para a vida da gente. Viajar é preciso? Com certeza. E dependendo com quem você vai, pode ser uma experiência maravilhosa e não tão agradável. Então, escolha bem os seus parceiros de viagens, que é nesse momento que você vai realmente conhecer as pessoas, porque você dá oi, bom dia, mas você está todo dia ali, aí está cansado, está com fome, está com sono. Passando perrengue que você sabe realmente quem são as pessoas. Né? A gente, eu e Augusto, nosso relacionamento foi para frente porque ele falou, poxa, a gente se dá bem viajando. Vamos continuar? Porque se você sobrevive a uma viagem, se a sua amizade sobrevive a uma viagem, pode ter certeza que ela é para sempre. Dá para carregar para a vida, Dá, né? Com certeza. Então uma viagem é bom para testar, né? Sim. Se o casamento vai durar mais anos, não tem. Se a amizade vai ficar legal. Tem aquele ditado que fala, quer conhecer uma pessoa, come um pote de sal, porque você leva tempo, né? Não é imediatamente que você vai comer. E aí aconteceu alguma coisa, você vai reagir dessa forma, você vai analisando. Vai relevar, dá para ser, não porque dá. Assim, a gente fica exposto, né? Numa viagem, você não está no seu local, você não fala aquela língua, você não tem as adversidades, então assim, como você falou, autoconhecimento. Como que eu vou reagir a determinada situação? Aí você respira. Né? E aí eu falo inglês, sabe? Descobri, eu já sabia, mas eu tive a certeza que eu falo inglês nessa viagem. Né? Praticando. Aluguei carro, dirigi tranquilamente. Então, assim, ter todas essas experiências me ajuda muito para poder ajudar os meus clientes. Vai além do curso, né? Sim, com certeza. Você não aprendeu no curso, então? Não. Vivenciar é muito importante para poder divulgar, né? Para poder contar como foi. Né? Isso é muito prazeroso também. Que bom, Nanda.
Muito obrigado mais uma vez. Queria que você desse suas considerações finais para o nosso telespectador e não esqueça de nos informar como é que a gente acha você para mais informações, né? Qual é o seu Instagram, se você tem algum canal no YouTube, a gente coloca embaixo aqui na tela para todo mundo conferir. Espero que vocês tenham gostado. Da onde veio essas histórias, tem muito mais. Espero terminar logo esse livro em breve para poder dar essas dicas de todas as vivências que eu tive durante as viagens. Você pode me encontrar no Instagram Febraga Tour, T-O-U-R, Febraga Tour, que lá eu falo, né, de todo lugar que eu fui, da comida que eu comi, e dicas mesmo de viagens, e tem um canal no YouTube também. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre todas essas experiências. Tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você que está sempre conosco aqui todas as terças, nos fazendo essa companhia maravilhosa. Eu quero deixar para vocês aqui a seguinte mensagem, que o ato de conquista é um grande sonho que se reflete nas suas ações no dia a dia. Então, sempre muito atentos às suas ações, porque o resultado é todinho seu. Você pode. A gente se encontra na próxima terça. Até lá!